Examinamos toda a área, conduzidos por monges experientes que iam mostrando os perigos a evitar. Picos onde se sabia que havia correntes traiçoeiras que nos arrastariam para baixo. Outros onde as correntes nos levariam lateralmente de encontro às rochas. Cada monge que voava levava uma pedra a qual se atava uma cata de seda onde estavam escritas orações aos deuses do ar para que abençoassem aquele intruso nos seus domínios. Quando se chegava suficientemente alto, atirava-se a pedra aos ventos. E conforme o lenço se ia desenrolando, os deuses dos ventos liam a oração e protegiam o voador. No lamastério, ia a grande atividade enquanto levávamos os materiais necessários para montar os papagaios. Cada elemento era cuidadosamente inspecionado. Os varais de abeto eram examinados centímetro a centímetro para nos assegurarmos de que não tinham defeitos de espécie alguma. Desenrolavam-se sobre um chão muito limpo as peças de seda que serviam para revestir o papagaio e os monges inspecionavam o tecido minuciosamente. Quando a inspeção terminava, a armação era montada e segura com pequenas cunhas bem apertadas. O papagaio era em forma de caixa, com cerca de 2,5 metros, de lado por 2,5 metros de altura e quase 3,5 metros de comprimento. De cada lado estendiam-se asas com uns 3 metros de comprimento. Sob a armação fixava-se uma espécie de aduelas de bambu que serviam de travões e protegiam as asas ao levantar e aterrar. O chão do papagaio reforçado tinha uma peça de bambu mais comprida, curvada na frente, como as nossas botas tibetanas. Esse bambu tinha a grossura do meu pulso e estava montado de maneira que, mesmo com o papagaio em repouso, nenhuma porção de seda tocava o chão. Não fiquei muito satisfeito com a primeira vista da corda de pelo de iaque. Parecia frágil em excesso. Essa corda bifurcava-se em V, e cada ponta do V estava atada à base de uma das asas. O vértice ficava mesmo em frente das aduelas de bambu. 2 monges pegaram no papagaio e transportaram-no para a outra extremidade do planalto. Para o levar sobre a corrente de ar foi preciso a ajuda de todos para o segurar. Para o voo de experiência, sem ninguém lá dentro, fomos nós que puxamos a corda, sem ser necessário atrelar os cavalos. Enquanto um grupo de monges puxava a corda, o mestre dos papagaios observava a manobra com toda a atenção. A um sinal dado aos monges, aceleraram. O papagaio chegou à fenda da rocha e elevou-se no ar como um pássaro enorme. Os monges que manobravam a corda eram homens muito experientes e iam largando a corda progressivamente de forma a que o papagaio ganhasse altura. Enquanto seguravam a corda com firmeza, outro monge, enrolando um manto em volta da cintura, trepou pela corda até cerca de 3 metros para verificar a força do vento. Seguiu-se-lhe outro e mais outro. Verificou que a força da corrente de ar era bastante para elevar 2 adultos e um menino, mas não suficiente para 3 adultos. O mestre dos papagaios não se deu por satisfeito. Os monges começaram a pular a corda, evitando que o aparelho se aproximasse da corrente de ar e fizessem o papagaio aterrar. Seguindo as instruções do mestre, esticamos mais a seda, prendendo-a bem, com cunhas metidas nas ranhuras de armação. Tiramos as asas e voltamos a colocá-las, mas com um ângulo diferente, e o papagaio subiu outra vez para a nova experiência. Dessa vez suportava à vontade o peso de 3 adultos e quase levantava o menino também. Então o mestre deu-se por satisfeito e mandou experimentar o aparelho, levando a bordo uma pedra com o peso de um homem. O papagaio oscilava e tremia na turbulência do ar. Só o fato de o observar e pensar que ia voar nele davam-me voltas ao estômago. Os monges, enquanto fizeram-no descer e mais uma vez o aparelho foi transportado para o ponto de partida. Um lama experimentado disse-me: "Eu vou subir primeiro e depois será sua vez. Observe-me com atenção, veja bem como põe os pés nessas travessas de madeira. Agarre-se com ambos os braços a essa trave atrás de você, assim. Quando estiver bem alto, deixe-se escorregar até o vértice do V e sente-se na parte mais grossa e reforçada da corda. Quando descer, salte quando chegar a uns 2,5 metros ou 3 do chão. É a maneira mais segura. Agora observe-me." Dessa vez seriam os cavalos a puxar a corda. Quando o lama deu o sinal, os cavalos lançaram-se a galope. O papagaio deslizou, chegou à corrente do ar e pulou para o alto.
Ao chegar a uns 30 e poucos metros acima de nós, e a uns 80 ou 1000 metros acima das rochas, o lama deixou-se escorregar até o vértice do V e ali se sentou a balouçar. Enquanto os monges iam largando a corda e regulando a velocidade da ascensão, o papagaio foi subindo cada vez mais. Depois, o lama, lá no alto, deu um pontapé na corda, que era o sinal combinado, e os homens começaram a puxá-lo para a terra. Veio descendo gradualmente, e quando estavam uns 4 metros, o lama deixou-se pendurar pelas mãos. Saltou e, ao tocar o chão, deu uma cambalhota e ficou de pé. Agora é sua vez, Lobisang, mostre-me do que é capaz. Nesse momento em que o papagaio chegara, não sentia tão grande entusiasmo pelas ideias de voar. Que ideia tão idiota, pensava eu, e perigosa. Que maneira de terminar uma carreira tão promissora. Mas ia me consolando, ainda que pouco convencido com a recordação das previsões que haviam sido feitas ao meu respeito. Se eu morresse, era sinal de que os astrólogos se tinham enganado, e eles nunca se enganavam. O papagaio estava outra vez no ponto de partida, e para ele me dirigi com pernas que não marchavam com a firmeza que seria para desejar. Para falar com sinceridade, marchavam sem firmeza nenhuma. E a voz também não soava muito convincente quando me empulheirei nas travessas e disse: "Estou pronto." Nunca tinha estado tão pouco pronto. O tempo parecia ter parado. A corda foi se retesando com uma lentidão de agonia quando os cavalos começaram a galopar. A armação estremeceu ligeiramente, depois senti um solavanco brusco que quase me atirou ao chão. O meu derradeiro momento sobre a terra, pensei, e fechei os olhos. Oscilações e balanços horríveis causavam-me sensações estranhas e desagradáveis nas entranhas. "Ah, péssima partida para outra vida", disse comigo. Abri os olhos cautelosamente. O susto levou-me a fechá-los outra vez. Estava uns 30 metros ou mais do chão. Novos protestos estomacais fizeram-me abrir os olhos para saber exatamente onde havia de vomitar em caso de necessidade. Mas, ao abrir os olhos, a vista era tão soberba que me esqueci dos meus padecimentos e desde então nunca mais me voltaram a importunar. O papagaio ia subindo cada vez mais alto, oscilando suavemente. À distância, por sobre a crista da montanha, podia vir a terra caqui, marcada pelas feridas abertas pelo tempo. Mais perto, as cordilheiras mostravam as cicatrizes abertas pelas avalanchas, algumas meio encobertas pelos líquens. Muito, muito longe o sol tocava um lago distante e transformava-lhe as águas em ouro derretido. Uma elevação brusca e violenta, imediatamente seguida de um bordo pronunciado, fez-me pensar que deixara o estômago lá no alto. Olhei para baixo pela primeira vez. Os montes eram pequeninos pontos vermelhos e castanhos que iam crescendo, crescendo. Estava a ser puxado para a terra. A muitas centenas de metros abaixo de mim, o ribeirinho seguia borbulhando. Estivera pela primeira vez a uns 300 ou 400 metros acima da terra. Mas o ribeirinho era ainda mais importante que eu. Seguiria o seu caminho engrossando sempre até ir ajudar a encher a Baía de Bengala a muitos quilômetros de distância. Peregrinos beberiam as suas águas sagradas, mas agora eu voava por cima da sua nascente e sentia-me como se fosse um dos deuses. O papagaio oscilava desesperadamente porque os monges estavam a pular mais depressa para o equilibrar. Lembrei-me de repente de que me tinha esquecido de deslizar até o V. Sentei-me, cruzei as pernas à volta da corda e deixei-me escorregar pela corda. Atingi o V com um repelão que quase me partiu ao meio. Então, já o chão se encontrava a pouco mais de uns 6 metros de altura. Sem perder mais tempo, agarrei-me à corda e quando ela chegou a uns 2,5 metros do chão, deixei-me cair com uma cambalhota. "Ótimo", disse o mestre, "saiu-se bem. Mas ainda bem que se lembrou a tempo de descer para o V, caso contrário o esquecimento ter-lhe custado as 2 pernas partidas. Agora vamos deixar que outros experimentem e depois poderá subir outra vez." O monge que subiu depois, um rapaz muito novo, portou-se melhor do que eu e lembrou-se de descer para o V sem mais delongas. Ao aterrar, o pobre rapaz saltou do aparelho na perfeição e só depois tombou de bruços, a agatanhar o chão com o rosto de um tom esverdeado, a vomitar as tripas. O terceiro monge a voar foi um sujeito arrogante, geralmente pouco estimado em virtude das suas constantes gabolices. Há 3 anos consecutivos que fazia parte daquelas expedições e considerava o melhor aeronauta que jamais voara.
O papagaio subiu de repente, talvez a uns 150 metros de altura. Em vez de deslizar para o ver, endireitou o aparelho e içou-se para a caixa do papagaio. Mas faltou-lhe um pé e veio cair pela extremidade da cauda. Uma das mãos ainda apanhou a travessa traseira. Vimo-lo no alto a esbracejar com o próprio braço numa tentativa vã de se agarrar. Depois o papagaio oscilou e a mão fugiu-lhe e lá tombou aos trambolhões, acabando por despenhar-se nas rochas a uns 1.500 metros mais abaixo, com o hábito a esvoaçar como uma nuvenzinha vermelha. A ocorrência contribuiu para esfriar ligeiramente os ânimos, mas não o suficiente para fazer parar as atividades. Puxou-se o papagaio para o examinar e ver se teria sofrido qualquer dano. E lá subi eu outra vez. Dessa vez, deixei-me deslizar até o V, logo que o aparelho atingiu uma altitude de cerca de 30 metros. Embaixo, podia ver um grupo de monges a descer a vertente para ir buscar o corpo esparramado sobre as rochas, numa informe massa vermelha. Olhei para cima e pensei que um homem de pé na caixa do papagaio devia ser capaz de mudar a posição e alterar ligeiramente a subida. Lembrei-me do incidente do telhado do camponês, do estrume de iaque e de como tinha tomado altura puxando pela corda do papagaio. Tenho de discutir esse problema com meu guia, pensei. Nesse momento senti uma enjoativa sensação de queda, tão rápida e inesperada que quase me soltei. Lá embaixo os monges puxavam pela corda freneticamente. Com o entardecer e o consequente arrefecimento das rochas, o vento no vale enfraquecera e o sopro vertical através do funil parara quase completamente. Pouca ascensão havia agora e quando a uns 3 metros saltei o papagaio, deu um derradeiro esticão e veio tombar de esguelha sobre a minha cabeça. Fiquei sentado no chão rochoso, com a cabeça enfiada pela seda no fundo da caixa. Fiquei tão quieto, tão mergulhado em pensamentos que os outros imaginavam que me tivesse machucado. O lama Miyardundupi veio a correr. Se tivéssemos uma travessa aqui, disse eu, seria possível aguentarmos-nos ali, alterar ligeiramente o ângulo da caixa e dessa maneira teríamos um pouco de controle durante a ascensão. O mestre dos papagaios tinha me ouvido. Tem razão, rapaz, mas quem se atreveria a fazer a experiência? Atrevo-me eu, respondi logo, se o meu guia me permitir. Outro lama virou-se para mim com um sorriso. Lobisang é agora um lama por direito próprio. Não tem de pedir autorização, seja a quem for. Tenho sim, senhor. Tudo o que sei devo ao lama Miyardundupi e ainda hoje é com ele que aprendo todos os dias. Portanto, é a ele que compete decidir. Os mestres de papagaios dirigiu a operação de transporte do aparelho danificado e depois levou-nos aos seus aposentos, onde guardava pequenos modelos de vários papagaios. Um deles era uma coisa alongada que se parecia vagamente com um pássaro. Há muitos anos empurramos uma dessas, maior, da beira do abismo com um homem lá dentro. Voou cerca de 30 quilômetros e depois foi bater na vertente de uma montanha. Desde então nunca mais trabalhamos com esse tipo. Ora, aqui está um papagaio como que imaginou. Cá está a travessa e um corrimão. Até fizemos uma estrutura de madeira está toda montada, guardada no armazém ao fundo do edifício, mas ainda não consegui arranjar ninguém que o quisesse experimentar. Eu sou um pouco pesado. Como ele pesava cerca de 130 quilos, essa última frase pode considerar-se uma afirmação modesta. Durante essa conversa, o lama Miyardundupi entrou na sala e disse-me: essa noite vamos fazer um horóscopo, Lobisang, e vamos ver o que as estrelas pensam do projeto. O rufar dos tamboretes acordou-nos para o serviço da meia-noite. Quando estava a tomar o meu lugar, um vulto enorme aproximou-se, materializando-se como uma pequena montanha surgida na nuvem de incenso. Era o mestre de papagaios. Fizeram o horóscopo? Sussurrou. Fizemos, murmurei em resposta. Posso voar depois de amanhã. Ótimo, o papagaio estará pronto. Aqui no templo, no meio das lamparinas de manteiga bruxuleantes e das imagens sagradas que revestiam as paredes, era difícil pensar no monge insensato que partira dessa vida. Se ele não tivesse querido salientar-se, talvez eu nunca tivesse pensado na possibilidade de me segurar dentro da caixa de papagaio e dali tentar orientar a ascensão. Ali, dentro do corpo do templo, com as paredes tão brilhantes, ornamentadas com pinturas sagradas, ficamos sentados na posição de lótus, cada um em uma estátua viva do Buda divino.
Os nossos assentos eram 2 almofadas quadradas, uma em cima da outra, que nos mantinham a uns 20 ou 24 centímetros do chão. Sentávamos-nos em filas duplas, cada 2 filas face a face. Primeiro rezamos o serviço normal, em que o condutor de cânticos, escolhido especialmente pelos seus conhecimentos de música e voz profunda, entoava as primeiras passagens. Ao fim de cada uma, a sua voz ia baixando cada vez mais, até esvaziar os pulmões completamente. Nós entoávamos então os reponsos, certas passagens das quais eram sublimadas pelo rufar de tambores ou pelos sons delicados das nossas pequenas campainhas. Tínhamos de tomar grande cuidado com a dicção, pois entre nós acreditamos que a disciplina de um lamastério pode ser medida pela clareza dos seus cantos e a exatidão da música. Um ocidental teria certamente grande dificuldade em ler a música escrita no Tibete. A nossa notação consiste numa série de curvas. Desenhamos, por assim dizer, o subir e descer das vozes. Essa é a curva básica. Aqueles que querem improvisar adicionam seus adornos, inscrevendo curvas menores dentro da curva básica. Quando o serviço normal terminou, foi-nos permitido um pequeno descanso de 10 minutos antes de começar o serviço dos mortos, pela morte do monge que naquele dia tinha partido desta vida. Voltamos a reunir-nos ao soar do sinal respectivo. O guia do seu elevado trono entoou uma passagem do Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. Ó alma errante do monge Kumpela, aqui acendemos esse pau de incenso para que te guie e te mostre o caminho através das terras perdidas na direção da realidade maior. Nós entoamos convites para que a alma viesse receber iluminação e conselho. Nós, os mais novos, nas nossas vozes mais altas, enquanto os monges idosos regolgavam as respostas em tons de baixo profundo. Monges e lamas sentados na parte central do templo, em filas cerradas, enfrentando-se, levantavam e baixavam símbolos religiosos segundo o ritual antiquíssimo. Ó alma errante, vem até nós para que te guiemos. Não vês as nossas caras, não cheiras o nosso incenso e, portanto, estás morto. Vem para que te possamos guiar. A orquestra de instrumentos de sopro de madeira, tambores, conchas e símbolos preenchia as nossas pausas. Um crânio humano invertido e cheio de água vermelha para simular sangue circulava de mão em mão para que todos os monges o tocassem. O teu sangue espalhou-se sobre a terra, ó monge, que não és mais que uma alma errante. Vem até nós para que te guiemos. Bagos de arroz brilhantemente tintos com açafrão eram atirados para o nascente, o poente, o norte e o sul. Onde erra a alma errante? No nascente ou no norte? No poente ou no sul? O alimento dos deuses é atirado para os cantos da terra, e tu não o comes, e portanto estás morto. Vem, ó alma errante, para que sejas liberto e guiado. O tambor de som mais grave pulsava com o ritmo da própria vida, com o pulsar ordinário e profundo do corpo humano. Outros instrumentos interpunham-se, imitando todos os sons do corpo humano. O circular delicado do sangue através das veias e artérias, o ciciar baixinho do ar nos pulmões, o gorgolejar de sucos vitais em movimento e os vários rangidos, chiados e murmúrios que constituem a música da própria vida. Todos os ligeiros ruídos da humanidade. A começar num ritmo ordinário, depois um grito assustado de um tropete e o acelerar do ritmo cardíaco, uma pancada surda e a interrupção súbita de qualquer ruído. O fim da vida, uma vida terminada em violência. Ó monge que foste, alma errante que és, a nossa telepatia te guiará. Não temas, mas desnuda a tua alma. Recebe os nossos ensinamentos para que assim possamos libertar-te. Não há morte, alma errante, mas só a vida infindável. A morte é o nascimento, e aqui te chamamos para libertar-te para a tua nova vida. Há séculos que nós, os tibetanos, temos vindo a desenvolver e aperfeiçoar uma ciência dos sons. Conhecemos perfeitamente todos os sons do corpo humano e podemos reproduzi-lo com grande exatidão. Uma vez ouvidos, tais sons jamais se esquecem. No lamastério do oráculo do Estado, induzem o transe necessário no médium usando alguns desses sons, e o médium então possuído por um espírito. O coronel Youngsban, que comandava as forças britânicas que invadiram Lhasa em 1904, foi testemunha do poder de tais sons e do fato de o oráculo ter na realidade mudado de aparência durante o transe.
Quando o serviço terminou, voltamos imediatamente ao nosso sono. Depois da excitação do voo e do ar muito diferente dessa altitude, eu estava quase dormindo em pé. Com o romper da manhã, o mestre de papagaios mandou-me um recado comunicando que estava trabalhando no papagaio controlável e convidava-me a comparecer. Dirigi-me, acompanhado do meu guia, à oficina que se instalara no velho armazém. Pilhas de madeiras importadas cobriam o chão e as paredes estavam cobertas de diagramas de vários tipos de papagaio. O tipo especial que eu ia experimentar estava suspenso do teto abobadado. Com grande espanto meu, o mestre de papagaios puxou uma corda, e o aparelho desceu até o nível do solo. Devia estar suspenso com qualquer sistema de roldanas. Diante de tal convite, trepei para o aparelho. O fundo da caixa tinha muitas travessas sobre as quais era possível estar de pé, e outra travessa à altura da cintura constituía um corrimão satisfatório, onde era possível uma pessoa agarrar-se bem. Examinamos minuciosamente o papagaio sem deixar um único centímetro por inspecionar. Retirou-se toda a seda e o mestre de papagaios disse que ele próprio ia recobrir com seda nova. As asas laterais não eram planas, como no outro aparelho, mas curvas, como uma mão em concha virada de palma para baixo. Tinha cerca de 3 metros de comprimento cada uma e davam-me a impressão de ter um poder ascensional considerável. No dia seguinte, levamos o aparelho para o ar livre e os monges só com grande dificuldade o seguraram ao atravessá-lo sobre a fenda onde o ar soprava verticalmente com muita força. Por fim, conseguiram colocá-lo em posição, e eu, imensamente cônscio da minha importância, trepei para dentro da caixa. Dessa vez, seriam os próprios monges a lançar o papagaio em vez de usar cavalos, como era habitual, por considerar-se que os monges podiam exercer melhor domínio sobre o aparelho. Satisfeito com as condições, gritei: "Tradri, tempa, pronto, puxem." Depois, enquanto a estrutura dava o primeiro estremeção, gritei ainda: "Ona, oda, adeus." Um arranco súbito e o aparelho atirou-se para o ar como uma flecha. Ainda bem que me tinha agarrado bem, pensei eu, ou nessa noite teriam andado à procura da minha alma errante, e ainda estou perfeitamente satisfeito com o meu presente corpo por mais alguns anos. Os monges lá embaixo largavam a corda e o papagaio ia subindo cada vez mais alto. Atirei fora a pedra com uma oração aos deuses do vento que quase acertou um dos monges lá embaixo. No chão, o mestre de papagaios pulava de impaciência, ansioso por me ver iniciar as minhas experiências, de forma que pensei que o melhor era começar imediatamente. Movendo-me com cautela, verifiquei que me era possível alterar consideravelmente o comportamento do aparelho, tanto no que respeitava à ascensão como à altitude. Fui perdendo cautela e ganhando excessiva confiança, aproximei-me da parte traseira da caixa e o papagaio tombou como uma pedra. Os pés fugiam da barra e fiquei pendurado pelas mãos com os braços esticados. Com grande esforço e o hábito a esvoaçar à volta da cabeça, consegui içar-me e voltar à posição normal. A queda interrompeu-me e o papagaio começou outra vez a subir. Nessa altura tinha desembaraçado a cabeça do hábito e olhei para baixo. Se eu não fosse um lama de cabeça raspada, meu cabelo ter-se-ia posto em pé. Estava a menos de 70 metros do chão. Mais tarde, ao aterrar, disseram-me que chegara a estar a uns 18 metros do solo antes de fazer parar a queda e recomeçar a subir. Durante algum tempo, fiquei agarrado à travessa, a ofegar, exausto pelo susto e pelo esforço redobrado naquele ar rarefeito. Ao olhar à volta sobre quilômetros e quilômetros de paisagem, vi à distância a que me parecia uma linha pontilhada a mover-se. Durante um momento, eu fiquei pasmado, sem compreender, e depois reparei o que era. Era o resto do grupo que vinha colher plantas e progredia penosamente através daquele país desolado. Lá estavam pequenos pontos, grandes pontos e pontos mais compridos. Crianças, homens, animais, pensei eu, moviam-se tão lentamente que a sua marcha parecia dolorosamente hesitante. Deu-me grande prazer ao aterrar, poder dizer que o grupo estava conosco dentro de 1 ou 2 dias. Era um espetáculo fascinante olhar por cima do cinzento azulado das rochas e do quente ocre avermelhado da terra e ver os lagos a rebrilhar ao longe. Lá embaixo, na ravina, onde era mais quente e se estava ao abrigo dos ventos frios, os musgos, líquens e outra vegetação desenhavam um tapete que me recordava o escritório de meu pai.
Uma pequena corrente atravessava, e isso também recordava-me o dia seguinte doloroso em que tinha entornado um jarro de água sobre o tapete materno. Sem dúvida, a mão do meu pai era bastante pesada. A região por trás do lamastério era montanhosa, erguendo-se pico sobre pico em filas cerradas até que no horizonte distante ficavam desenhadas a preto contra o brilho do sol. O céu do Tibete é o mais límpido do mundo, e é possível vê-lo até onde as montanhas o permitem, e não há neblinas de calor que causem distorções ópticas. Até onde a minha vista alcançava, nada se movia em toda a vastidão das distâncias, exceto os monges lá embaixo e aqueles pontinhos escassamente reconhecíveis que se dirigiam penosamente para nós. Talvez eles me pudessem ver, mas nessa altura o papagaio começou a oscilar. Os monges estavam a puxar-me para baixo. Iam puxando a corda com cuidado definitivo para evitar danificar a valiosa máquina experimental. No solo, o mestre de papagaios olhou-me com grande afeto e pôs-me os fortes braços à volta do pescoço com tal entusiasmo que julguei que ia esmagar os ossos do todo o corpo. Não deixava falar mais ninguém. Durante anos tinha tido as suas teorias, mas não as pudera experimentar uma vez que o seu volume não lhe permitia voar pessoalmente. Eu ia dizendo-lhe, quando ele era forçado a calar-se para retomar fôlego, que eu gostava de voar, que tinha tanto prazer em voar como ele em desenhar, experimentar e observar. Pois, Lobisang, se nos mudarmos isso para aqui, pusermos essa travessa ali, e isso fica melhor. Levemos o aparelho e comecemos imediatamente. Isso oscilava lateralmente, não é? Quando fazia assim, e assim por diante. Voar e alterar, voar e alterar. E eu adorava todos os momentos de toda aquela operação. Ninguém, senão eu, tinha autorização para voar, ou sequer tocar com o dedo naquele papagaio especial. Todas as vezes que o usei, havia qualquer nova modificação, qualquer ligeiro melhoramento. Mas a melhor inovação, segundo penso, foi uma correia para me segurar pela cintura. Mas a chegada do resto do grupo fez parar os voos durante um dia ou dois. Tínhamos de organizar os recém-chegados em grupos de colheita e de empacotamento. Os monges menos experimentados só deviam colher 3 espécies de plantas e foram enviados para áreas onde essas plantas cresciam em abundância. Cada grupo ausentou-se durante 7 dias percorrendo as áreas respectivas. Voltavam no 8º dia carregados de plantas que espalhavam no chão devidamente limpo do armazém. Lamas de grande experiência examinavam as plantas uma a uma para se certificarem de que estavam livres de defeitos e pertenciam aos tipos convenientes. A umas tiravam-se-lhes as pétalas e faziam secar, a outras moviam-se as raízes, outras ainda eram passadas entre rolos logo que chegavam para que se lhes extraírem os sucos, sementes, folhas, caules, pétalas, tudo era limpo e guardado em sacos de couro, quando devidamente seco. Depois dos primeiros dias, dividi o meu tempo entre voar ao papagaio e colher ervas. O velho mestre de papagaios era um homem de grande influência, e como ele disse, em vista das predições relativas ao meu futuro, o conhecimento de aparelhos no céu era tão importante como a minha habilidade de colher e classificar ervas. Por isso eu voava durante 3 dias da semana, e o resto da semana passava a cavalgar de grupo para grupo de forma a aprender tanto quanto era possível no mais curto espaço de tempo. Frequentemente, do alto do meu papagaio, olhava a paisagem que me era agora tão familiar e via as tendas negras de couro de iaque dos colhedores de plantas. Os iaques pastavam à volta delas, para recuperar e compensar o tempo perdido, o tempo no final da semana, quando tinham de levar as cargas vegetais. O conhecimento das plantas foi de grande utilidade para mim, mas a minha experiência de voo não foi o menos. Sofremos mais um acidente. Um dos monges tinha estado a observar-me atentamente e, quando chegou a sua vez de voar num papagaio normal, pensou que podia executar o mesmo que me vira fazer. Lá no alto, o aparelho parecia comportar-se estranhamente. Vimos que o monge esbracejava, esforçando-se para controlar a posição do aparelho. Um movimento particular brusco e o papagaio inclinou-se sobre um dos lados. Ouviu-se um ranger de madeira que quebra e um monge tombou pelo lado do aparelho. Uma chuva de artigos tombou sobre nós. Xícara de tiçampa, copo de madeira, rosário, amuletos. Ele não precisaria mais deles. Depois de várias cambalhotas, o monge desapareceu na ravina. Mais tarde chegou-nos até nós o ruído da queda. Tudo que é bom acaba depressa. Os dias eram trabalhosos, mas o fim daquela visita de 3 meses depressa chegou.
Essa fora a primeira de uma série de agradáveis visitas às montanhas, e ao outro trair para perto de Lhasa. Empacotamos os nossos parcos haveres com relutância. O mestre de papagaios ofereceu-me um belo modelo de um papagaio que fizera especialmente para mim. No dia seguinte partimos de volta. Alguns de nós, como na vinda, partiram em marchas forçadas, enquanto o corpo principal de monges, acólitos e animais de carga seguia com mais vagar. Estávamos contentes de voltar à Montanha de Ferro, mas ao mesmo tempo com penas de nos separarmos dos nossos amigos e da maior liberdade das montanhas.